Sem dúvida, nesse momento a gente vive a pior crise histórica do setor automotivo no Brasil, sem dúvida no setor de autopeças e talvez nos outros setores da cadeia automotiva também. E isso é uma realidade e a gente precisa enfrentá-la e ajudar, na medida do possível, a que ela seja o mais breve possível e que as empresas, a maior parte delas, consigam sair dessa circunstância de uma forma adequada. A outra questão, que é mais de médio e longo prazo, é como dotar de maior competitividade o setor. Eu acho que isso já vinha sendo a tônica do trabalho e não muda. É como a gente até depender, de certa forma, menos do mercado brasileiro e ter uma maior participação do mercado mundial. Em que a gente possa, independente da origem do capital das empresas, que aqui não é o nosso tema, mas que aquelas empresas que manufaturam no Brasil, ou seja, que as atividades industriais do Brasil possam participar dos demais mercados. Isso faria com que nós tivéssemos uma redução da volatilidade dos volumes brasileiros em relação à demanda doméstica, ou seja, nós teríamos uma melhor alocação dos nossos produtos ao redor do mundo, o que tende a acontecer nos grandes centros produtores. México é um bom exemplo e outros que a gente possa fazer uma analogia. Normalmente isso acaba também dando uma maior competitividade ao veículo e à sequência da cadeia produtiva no Brasil, que acabaria podendo também maximizar a sua exposição internacional. Nós tivemos condições econômicas, de renda, de crédito, de perspectiva de emprego, de PIB, que é muito relevante para a área de veículos comerciais, bem mais adequadas num período mais recente, e isso fez com que a gente tivesse um crescimento significativo do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, num determinado momento, ele cresceu de uma forma ímpar em relação a outros mercados ao redor do mundo, especialmente, digamos, nos 10 anos, talvez, entre 2004 e 2013, a gente teve uma sequência muito interessante que, inclusive, atraiu muitos investimentos e desenvolvimentos industriais para o Brasil. Então, não creio que seja possível voltar a uma trajetória de crescimento sem que haja efetivamente esse crescimento da economia como um todo, que passa pelo ajuste da macroeconomia, pela retomada dos investimentos e provavelmente, isso costuma vir apenas depois, pela retomada do emprego. Hoje, quando a gente projeta a recuperação em relação aos volumes de 2013, a gente está falando de 2023, 2024. É muito difícil acertar isso, nós não vamos acertar, tem muito de futurologia, mas é uma expectativa de que a recuperação econômica se dará em passos lentos. O potencial, ele é muito grande, ele realmente é para se pensar em 5, 6 milhões de veículos apenas para o mercado doméstico. Isso nos colocaria numa situação próxima em termos de população por veículo comparável a outros lugares do mundo que tiveram um nível de desenvolvimento mais interessante. Mas para isso nós vamos ter que andar com toda a economia em conjunto. Não haverá consumo de veículos ou demanda para veículos descasado do crescimento macroeconômico. Quando a gente fala da ociosidade, nós temos dois níveis generalizando. Um nível do equipamento, da capacidade produtiva da máquina, e essa não há muito o que fazer. Ela ficará lá e foi um investimento que não terá recuperação. E que, considerando o custo de capital prevalente no Brasil, especialmente para as empresas e mais ainda para as empresas pequenas e médias e aquelas majoritariamente nacionais, é um custo bastante elevado o tempo todo, mais ainda nesses últimos anos. Então é uma perda de valor colossal que provavelmente jamais será recuperada. A segunda parcela da capacidade é a força de trabalho.
Na força de trabalho, as empresas, obviamente, como o noticiário tem mostrado, infelizmente, nesses últimos 2 anos, elas têm se ajustado dentro das possibilidades. Seja, infelizmente, através dos cortes, simplesmente, ou do PPE, ou de layoffs, ou de diversas modalidades de ajuste da força de trabalho. Ocorre que, para a piora do sistema econômico, esses movimentos eles não são perfeitos ou adequados, seja pela incapacidade de fazer, seja pela não linearidade desse processo. Quer dizer, existem uma série de funções e tarefas humanas que não estão associadas a um volume específico.